Uma vitória que impõe titulares novos ao time do Grêmio. 2-0 em cima do Atlético Paranaense na Arena e boas notícias para o Renato. Depois da vinheta, a gente vai contar a história do jogo. Então espera aí. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre Grêmio 2, Atlético Paranaense 0. Antes deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Tivemos aqui na Arena 13.500 torcedores que vieram com um pé atrás. Convenhamos, o Grêmio não vem de bons momentos, não vem de boas atuações e o jogo não prometia muito para o torcedor gremista. Afinal de contas, o Atlético Paranaense vivia uma fase muito boa, de boas atuações, de um ataque potente, e isso trazia uma nuvem de desconfiança para o enfrentamento da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E para piorar um pouco mais as coisas, o Grêmio estava mexido, sem o Kahneman, que ficou de fora do jogo, o meio-campo também passando por modificações, o PP de fora por conta de uma situação muscular, lá na frente o Diego Costa também ausência. Então as obrigações de alterações que o Renato tinha poderia enfraquecer o time. E aqui vem o grande ponto da noite, porque as mudanças, elas serviram para o melhor. As mudanças agregaram. Não lá na frente, evidentemente. O Diego Costa fez falta, o João Pedro Galvão, inclusive, foi muito criticado pelo torcedor nas arquibancadas, em dado momento vaiado, o Renato ficou irritado, chegou até a discutir com alguns torcedores aqui, mas as mudanças feitas pelo Renato nos outros setores surtiram efeito. E um efeito tão positivo que é possível fazermos a partir de agora uma reflexão futura daquilo que o Grêmio considera como titular no seu time. Começando pela defesa. O sistema defensivo do Grêmio não foi ameaçado com gravidade. O jogo começou, é verdade, com a bola para o Atlético Paranaense, um período de instabilidade que durou aproximadamente uns 20 minutos, mas tudo foi se ajeitando aos poucos. E o meio-campo que não funcionava, não estava criativo, aos pouquinhos foi encontrando espaços e tudo foi se ajeitando. A presença do Gustavo Martins, ela é indiscutível no sistema defensivo. Eu sei que existe uma discussão de renovação de contrato, um contrato que não avança, o Grêmio não quer pagar mais, o Gustavo Martins quer um pouco mais, aquela história toda, mas Grêmio, você precisa de um zagueiro. O Grêmio tem a necessidade, o Grêmio está no mercado, paga de uma vez. Vamos lá, não há uma diferença tão absurda assim na negociação que a gente sabe, já informamos aqui, paga a diferença, chega num acordo, o Gustavo Martins é titular hoje desse sistema defensivo ao lado do Kahneman. O Jeromel é reserva e todo mundo sabe disso. O Jeromel que foi bem hoje, tá? Não é uma crítica ao Jeromel, mas o Gustavo Martins é um zagueiro de segurança e que hoje vive uma fase muito melhor do que o Rodrigo Eli e do que o próprio Pedro Jeromel. Muito bem. Ainda no sistema defensivo, a lateral esquerda de Cuiabano também é uma afirmação. Não achei o Cuiabano mal contra o Vasco, apesar de ter lido algumas críticas. O Cuiabano é um jogador em desenvolvimento e que fisicamente sofreu demais. Quanto mais jogar, mais promete se afirmar. E hoje, contra o Atlético Paranaense, fez um bom jogo. Um jogo consistente, um jogo nota 7, um jogo melhor do que o Reinaldo vinha fazendo, principalmente na abertura da temporada, e que o Mike pode fazer, um lateral um pouco mais defensivo. O Marquezin, que é vaiado, e não é uma mudança, mas é importante a gente fazer essa vírgula aqui, foi muito seguro, tá? Não só pelo fato do Grêmio não ter sofrido gols, ele foi pouco exigido, é verdade, mas todas as vezes que ele fez intervenções, mostrou segurança, e isso é um motivo também para ser comemorado nessa noite aqui na Arena. Agora, indo para o meio-campo, ponto alto. Aquele que para mim foi o melhor, indiscutivelmente o melhor em campo, Dodi. O Dodi entrou para dar uma segurança. O Dodi entrou como primeiro volante. E a gente tem falado muito da necessidade desse camisa 5, algo que o PP não consegue ser no revezamento com o Vilhaçante. Hoje as posições estavam bem definidas, não tinha aquela história de revezamento, ora é o Vilo 5, ora é o PP, não. Hoje o Dodi foi o camisa 5 e ele foi dominante. A gente vai ter que olhar os números depois para ter uma ideia, até estatística, mas o Dodi desarmou, o Dodi interceptou, o Dodi cobriu o espaço e o Dodi armou. Porque a primeira jogada de perigo, que inclusive resulta o gol do Grêmio, o gol marcado pelo Cristaldo, ela inicia com uma chegada do Dodi. O Dodi foi um jogador determinante. E pelo que o PP vinha jogando nos últimos jogos, e principalmente pelo que o Duqueiroz também vive, eu não tenho dúvida nenhuma, Dodi é titular. Pelo menos para ver, pelo menos para observar.
não é uma exaltação ao futebol do Dodge, o melhor volante do estado, não é sobre isso. É sobre dar oportunidade para quem vive o melhor momento. E o Dodge mostrou que vive um bom momento. Já tinha feito um bom Grenal, já tinha feito outros bons jogos, e agora, contra o encardido Atlético Paranaense, que sempre é um jogo duro, foi muito, mas muito bem. O melhor em campo, sem sombra de dúvidas. Aí a gente completa o time dizendo, o Grêmio do meio pra frente conseguiu ver de novo o Soteldo aparecer, Soteldo que andava meio preso, fisicamente está em evolução, isso é muito importante. Soteldo é um jogador criativo, um jogador que quando vive o seu melhor momento físico, tecnicamente sobra dentro de campo, foi hoje um dos responsáveis pelas jogadas ofensivas do Grêmio, junto com o Pavon, que também fez um bom jogo. E eu repito, João Pedro Galvão, apesar da crítica que o torcedor colocou aqui nas arquibancadas, eu não acho que ele foi mal, tá? Ele foi João Pedro Galvão, ficou devendo em alguns aspectos, mas teve entrega, conseguiu prender o Thiago Heleno e o sistema defensivo do Atlético Paranaense como um todo. Eu não faço aqui, tá, uma crítica pesada ao João Pedro Galvão, porque eu não acho que ele foi, sei lá, o desequilíbrio dessa balança do Grêmio. Todo mundo jogou muito bem, a vitória foi merecida, apesar dos primeiros minutos de instabilidade. O Renato talvez termine a quarta-feira com uma garantia de que ele tem novas peças, de que ele pode mexer nesse time e deixar o Grêmio um pouco mais competitivo. Sim, com o Cuiabano, sim, com o Gustavo Martins e sim, com o Dodge. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo o que tu achou desse placar de 2 Grêmio, 0 Atlético Paranaense, Cristaldo e Soteldo anotaram. A gente se vê. Tchau, tchau.